eu sempre comentei, eu tenho um projeto de entretenimento e educação infantil que já foi lançado há muitos anos e teve um problema aí no meio do caminho de um roubo de patente, né, de direitos autorais, e eu estou resgatando ele agora. E eu sempre dizia, infantil, eu sempre dizia o seguinte, nossa educação, ela está desconexa. Hoje eu falo isso com muito mais força e veemência. Antigamente eu achava que nós estávamos com livros didáticos que não faziam a criança viajar naquele universo. Eles eram muito didáticos e pouco de entretenimento. E aí, então, eu vou entreter, vou no Maurício de Souza, nos gibis da Turma da Mônica. Eu vou estudar, tenho que estudar naquele livro maçante que mal tem uma imagem quando tem uma coisa tosca. Às vezes sem cor. Lembrem-se dos nossos livros de estudo lá atrás. Hoje está tudo digital, tem uma coisa mista, né, que tenha um laicar, mas efetivamente nós tínhamos um problema no material didático, mas nem discutia-se metodologia, apesar do que já tinham coisas que eu achava que eram totalmente desnecessárias, mas menos do que hoje, muito menos do que hoje. Hoje eu entendo que você tem que rasgar mesmo metade dos livros, metade das disciplinas e começar a demonstrar aquilo que é verdade. Matérias como psicologia, como sociologia, filosofia, a matemática, que é fundamental, né, o português, que é fundamental, né, temos visto situações aí delicadíssimas com a própria tendência de você teclar nas redes sociais e teclar errado, mas assim, coisas nessa direção precisam até ser ampliadas, mas tem outras disciplinas que precisam ser eliminadas ou substituídas por coisas mais efetivas para o momento que nós estamos vivendo. Mas as crianças, elas precisam ser educadas. E o que eu sempre dizia se não dá para fazer isso pelas cartilhas dos livros didáticos, vamos fazer isso extra classe, extra muro. São essas as questões que a gente precisa discutir nesses ambientes que são os deveres de casa, que são as atividades extracurriculares, é ali que a gente consegue trazer as crianças para o lúdico. É ali que você vai conseguir construir alguma coisa que seja verdadeiramente importante para essas jornadas. Eu devo começar pela tabela periódica? Eu ia falar para começar só por é história. Interessante. A tabela periódica ela só é interessante para quando você assiste o Breaking Bad, e aí na abertura você fala, nossa, olha lá, a tabela periódica. Eu sei, ali, olha o ouro ali, eu né? Estudei. Olha o nióbio ali, olha qualquer outro metal que esteja ali sendo apresentado. Você não usa para nada. Aí você fala, poxa, Léo, mas é conhecimento. Legal, legal. Faça uma opção por conhecimento em alguma área, divida-se em algum momento. Eu gosto de exatas, eu gosto de humanas, eu gosto de tecnologia, né? Hoje como uma área super importante. Eu entendo que cada um nasce com um vocacional e que cada vocacional vai ter a tecnologia como meio. Repito, meio, não fim. Né? É isso que precisa ficar claro. E quando a gente fala de tecnologia apoiando a advocacia, tecnologia apoiando a arquitetura, tecnologia apoiando a engenharia, tecnologia apoiando whatever, ela está aí para apoiar todo mundo. Mas lembre-se que, efetivamente, tem matérias que você consegue dar um Google e perguntar e responder. Ah, mas eu sei isso de cor. Para quê? Para quê? Vamos nos perguntar os para quê? Ah, mas um dia você pode usar. Um dia. E hoje eu vou usar o quê? E amanhã? Ah, é mais imediatista? Sim, ninguém está pedindo para a gente ter pessoas e processos que sejam vazios, muito pelo contrário. Mas vamos analisar, inclusive, até o próprio desejo e as próprias matérias que façam sentido para construir uma identidade desse cidadão. Não é a tabela periódica que vai construir a identidade desse cidadão. Falando de repertório, eu acho que a gente precisa sempre ampliar repertório, e alguns repertórios são mais profundos, né? E olhando a escola, o modelo de ensino também, o que é repertório e o que eu preciso conhecer com profundidade, né? Eu preciso gastar muito tempo com tabela periódica, ou eu posso gastar mais tempo com outras coisas que me preparam como cidadão melhor, e aí a gente tem conhecimentos específicos para quem quer seguir aquele tipo de conhecimento. Você falou tabela periódica, eu ia falar de história, porque de uma forma, eu descobri uma forma bem gostosa de aprender história, eu gosto muito de história, meus filhos estão me acompanhando, na verdade eles que vieram, que me mostraram,
canal de YouTube com um professor que dá aula, só que assim, vídeos de 15 minutos, 10, 15 minutos, que ele pega um tema, vai falar sobre, sei lá, Segunda Guerra Mundial, ou ele vai falar sobre alguma coisa da antiguidade, ele vai falar que são fatos históricos, e ele conta aquilo de um jeito diferente, com animação, com coisa que você entretém, você absorve. Assim, a gente aprende muito mais aquilo, com certeza, do que numa aula de 50 minutos numa escola que vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial numa cartilha, num modelo tradicional. Então, assim, a dinâmica de aprendizado, pois é, a dinâmica de aprendizado, acho que pode ser muito diferente. Aí a gente mistura a tecnologia, o creator aí, o cara ali que foi criar o canal e que tem um montão de seguidor para fazer isso, né? E segue Imagina o exemplo desse cara que ensina física maravilhosamente bem, dentro de um telão com uma resolução maravilhosa, uma TV grande dentro de uma escola, quando a gente fala, mas isso é impossível dentro de determinadas escolas, mas eu não vejo isso como impossível, ponto 1, e ponto 2. Ainda que seja impossível para algumas classes, e a gente precisa resolver esse problema da desigualdade, esse é um ponto muito sério que a gente precisa vivenciar e solucionar, ou pelo menos falar sobre ele para tentar soluções. Mas imagine esse professor que está ali, que tem uma didática maravilhosa e que pode te fazer gostar de física ou de química, se ele possa ser exposto ali naquela sala de aula num vídeo. E o professor depois ele só complementa, ele vira um tutor daquele material extracurricular, que é exatamente o que eu estava falando ali sobre essa classe extramuro, mas que vale para a sala de aula. Mas você não pode fazer isso. Como é que não te permite fazer isso? Porque o professor é o professor. Ah, mas é um demérito ao professor. Não, muito pelo contrário, é uma ajuda ao professor. Porque ele tem que decorar muita coisa para fazer uma aula. Imagina se ele possa ou pudesse usar um material paradidático como esse para ele poder construir uma jornada de interesse nesses alunos, se toda a classe estivesse atenta àquela aula. O quão melhor seria para o próprio professor, em termos de didática? Será que a gente precisa realmente de um professor que tenha que saber tudo? Ou é um professor que te guia, te dá conselhos, te ajuda a decifrar aquilo que ainda ficou em aberto depois de assistir um vídeo como esses? Está errado. O jeito atual está errado. Eu pondero isso há 22 anos. Inclusive em reuniões que eu já estive lá atrás com o próprio MEC, principalmente por causa desse projeto de entretenimento infantil que eu desenvolvi. Porque nós precisamos criar uma linha de pessoalidade, nós precisamos criar uma linha de identificação do Brasil com os brasileiros. É isso que está faltando. A gente precisa criar um senso de pertencimento. E hoje a gente não tem pertencimento, a não ser uma bandeira e também jogada por um aspecto político-partidário. Efetivamente, a gente precisa ter um desejo e uma linha de raciocínio de que a gente ama o nosso país. Porque se nós não amamos o nosso país, nós odiamos o nosso país. Ou nós somos insensíveis ao nosso país. Tanto faz. E tanto faz é igualzinho. Ah, tanto faz a minha casa, está ali ou não está ali. Tanto faz o meu carro andar ou não andar. Tanto faz eu limpar ou não limpar um local onde eu vou usar ou alguém vai usar depois. Tanto faz. Propriedade é uma coisa muito importante. Alio a tudo que nós já conversamos aí agora. O respeito, o direito, aquilo que te pertence como nação é fundamental. Isso está em falta hoje. O senso de nacionalismo não é um senso de direita. O senso de nacionalismo não é um senso de esquerda. O senso de nacionalismo é um senso de soberania, seja para que lado for.